Olá, hoje é quarta-feira, 25 de janeiro. O atendimento do CEPIA às crianças e adolescentes vítimas de agressão sexual. Trabalho que vai enfrentar mudanças com o marco que regula as relações entre poder público e entidades assistenciais. Na série sobre os vereadores eleitos em Passo Fundo, hoje vamos apresentar Eloy Costa, do PMDB. Durante as férias escolares, uma alternativa para os pais é levar os filhos às colônias de férias. Hoje, a gente mostra mais uma opção. E ainda algumas dicas e tendências da moda para você ficar bonita e confortável para enfrentar as temperaturas altas do verão. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Romper o ciclo de violência e fortalecer a autoestima e a convivência familiar. Esse é o principal objetivo do Centro de Estudos e Proteção à Infância e Adolescência, o CEPIA. A entidade atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que sofreram algum tipo de violência sexual. O tratamento é de graça e envolve também atendimento psicológico e diversas oficinas. Reveja a reportagem. Mais de 80 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes foram registradas em 2015. Esse número representa 58% do total de denúncias recebidas no último ano pelo Disque 100. Mais de 17 mil casos foram de violação sexual. Os traumas são inúmeros e abalam toda a família. Com o propósito de amenizar essas marcas, a Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância criou o CEPIA. Há 11 anos atrás, nós nos demos conta que Passo Fundo carecia urgentemente de algum órgão, alguma entidade, algum grupo que fizesse um atendimento para as crianças com suspeita de violência sexual. Nós oferecemos, então, a avaliação de casos com suspeita de violência sexual. Esses casos são encaminhados pela Delegacia de Proteção à Criança, pelo Ministério Público ou Juizado diretamente ou pelos conselhos tutelares. Aqui no Centro de Estudos e Proteção à Infância e à Adolescência, as vítimas de ofensa sexual de 0 a 18 anos têm atendimento psicológico uma vez por semana com profissionais especializados. Elas também participam de diversas oficinas, como teatro, música, dança e artes, entre outras. Dessa forma, o ciclo da violência é rompido e elas conseguem retomar a autoestima e intensificar a convivência familiar. Nós temos que trabalhar a criança nesse aspecto psicológico, mas temos que ajudar a criança a ter condições a se reinserir novamente na escola, na família, na comunidade. E achamos que o meio mais prático e mais agradável para a criança fazer isso é através de oficinas. O centro consegue oferecer para elas várias questões ligadas à saúde, à arte, à dança. O que importa é que elas saiam dessa situação de violação de direitos. Eu acho que o objetivo do CEPIA é um local onde elas possam vir para cá, continuar sendo protegidas, não voltem a ser revitimizadas ou vítimas de qualquer tipo de violação de direitos. Na oficina de artes, as crianças trabalham com diferentes materiais. As atividades com a professora Amabile auxiliam principalmente na socialização. São 4 grupos que eu atendo ao longo da semana e a gente sempre trabalha uma temática de artes visuais. Hoje a gente está trabalhando com uma alternativa do mosaico. Dependendo da aula, a gente trabalha com pintura, a colagem, que também pode usar recortes de revista, modelagem com argila. A arte por si só ela já tem seu papel social. E aqui ela se reúne em grupo, ajuda na socialização também, que é fundamental no convívio. E as artes é outra linguagem que as pessoas têm, algumas têm muito mais facilidade de se expressar através dela do que na fala, por exemplo, ou escrita, Em 2016, 175 casos chegaram para avaliação. 57 deles foram confirmados como ofensa sexual.
Hoje, 43 crianças e adolescentes estão em atendimento psicológico e mais de 100 participam das oficinas semanalmente. Os resultados não são fáceis de alcançar, são crianças que ficam muito tempo em atendimento psicológico, né? O atendimento não é um atendimento a curto prazo ou médio, é um atendimento a longo prazo. Né? Tem crianças que a gente atendeu 4 anos, né? Que passaram aqui a adolescência inteira, e hoje você pode ver que elas retornam aqui com sua reconstrução de famílias, muitas vêm com filho, voltam, né, informando que estão trabalhando, que conseguiram se reconstituir, se reorganizar, então acho que isso é bem importante. E a partir desta reportagem, nós seguimos aqui com a série de entrevistas que começamos lá na segunda-feira sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Laura Bordignon, a coordenadora do CEPIA, que está vinculado à SAMI. Laura, seja bem-vinda ao PFTV. O CEPIA está no centro de uma situação que foi criada a partir desta mudança na relação entre o Poder Executivo, né, entre as prefeituras e as entidades assistenciais. Por conta dessa mudança, o CEPIA corre o risco de fechar? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de novo, Thaís. Olha, o CEPIA corre o risco de ter reduzido em muito a sua atividade, certo? Porque eu não acredito que nós vá fechar, né? Pode ser que tudo leve a uma decisão extrema de fechar. Mas, inicialmente, a curto prazo, nós vamos terminar o trabalho que estamos fazendo. Porque hoje nós temos 60 casos que estão em avaliação, a pedido da Delegacia de Proteção à Criança, ou dos conselhos tutelares, ou mesmo do Juizado e Ministério Público, para se verificar se houve ou não a violência cometida contra elas. Então, esses laudos têm que ser concluídos e encaminhados aos solicitantes. Então, nós não temos como chegar segunda-feira e dizer que vamos fechar o CEPIA. Nós precisamos de um prazo para terminar esse serviço. Bom, essa lei foi implantada há 2 anos, ela ofereceu 2 anos como prazo de adaptação. Nesse período não houve nenhum movimento, nem por parte do CEPIA, nem do município, de buscar iniciar essa mudança, essa alteração no procedimento, na forma de trabalhar? Olha, o CEPIA, eu posso falar pelo CEPIA, né? A SAMI, na realidade, que é a instituição que recebe, né? Que é a instituição, porque o CEPIA é um departamento, né? A SAMI trabalhou sempre no atendimento da criança, mas na expectativa de que, no futuro, viria a ser aberta uma licitação e nós iríamos nos concorrer nessa licitação, né? Então, mas a quantidade de crianças que sempre acorreram à entidade em busca do atendimento era tão grande que nós não tínhamos como reduzir o atendimento, porque se nós não fizéssemos, quem faria? Essa é a única entidade em Passo Fundo, ou departamento, que oferece esse tipo de atendimento. O centro é o único que faz hoje em dia. Assim como vocês oferecem auxílio à polícia que segue uma investigação com relação a esses agressores, a questão do laudo pericial que é fornecido pelo CEPIA. Ontem nós ouvimos o secretário aqui nos falando que o município de alguma forma irá oferecer pareceres. A gente sabe que tecnicamente a polícia precisa de um laudo pericial. Fica uma lacuna, certo, Exatamente, Laura? porque no processo que vai ao judiciário, há necessidade da inserção de um laudo feito por um perito devidamente treinado nessa área, né? Autorizado por portaria pela Delegacia de Proteção à Criança, para que atue como perito e que vai embasar, então, a condenação ou não do suspeito. Na sua visão, existe alguma possibilidade de reverter essa situação? Vocês vêm tentando entrar em um acordo com o município? Olha, nós temos procurado o município, estamos no aguardo de um retorno deles, porque foi nos dito que seria examinada a possibilidade de se fazer ao menos uma transição. Então, estamos esperando para ver se progride que a gente consiga fazer um período de transição
porque é um período em que nós vamos continuar com essa parceria mantida há tantos anos, porque, na realidade, fazem 11 anos que nós temos essa parceria com o Poder Público para o serviço do CEPIA. Bom, são necessários de 17 a 20 mil por mês para manter essa estrutura, são cerca de 10 ou 12 colaboradores. Como fica isso a partir de 1º de janeiro? Até porque os atendimentos seguem acontecendo. E que a semana que vem é dia 30. E tem que pagar o salário. Tem que pagar o salário. Como é que faz aí, Laura? Bom, como é que fica? Nós ficamos com um problema muito grande na mão, né? Mas nós esperamos vir a estabelecer um vínculo de parceria ainda maior com a nossa comunidade, que a nossa comunidade realmente se sensibilize com o trabalho, porque a comunidade sabe, né? Vocês, órgãos de comunicação, estão sempre, inclusive, nos apoiando e divulgando o trabalho que você faz. Então, que a comunidade nos auxilie, que a gente consiga vir estabelecer parcerias de médio e longo prazo para ter condições de manter o serviço funcionando. Senão, infelizmente, vamos ter que parar. Tá certo. Laura, muito obrigada pelas informações e bom trabalho lá para vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, e amanhã a gente segue falando sobre esse assunto. A nossa convidada aqui no estúdio será a promotora de justiça, Clarissa Simões Machado. Os estudantes que não fizeram as provas do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, têm até a próxima terça-feira para pedir dispensa da avaliação. O pedido deve ser apresentado com a justificativa de ausência à instituição de educação superior na qual o estudante está matriculado. Bom, de acordo com o INEP, mais de 20 mil alunos não compareceram às provas e quem não regularizar a situação não poderá colar grau. O INEP também alerta que aqueles que não preencheram o questionário do estudante estão em situação irregular junto ao ENAD 2016 e também não poderão colar grau, mesmo que tenham feito a prova. O questionário está disponível para preenchimento até 22 de fevereiro no portal do INEP, que é esse que aparece aí na tela. Bom, como ficar bonita, enfrentar as altas temperaturas do verão? Depois do intervalo, a gente tem algumas dicas para você. Nós já voltamos.